vem para cá o Daniel Decache, da EBAV, e que vai falar sobre o destino do H2V produzido no Brasil, aplicação do H2V na indústria. Boa tarde a todos, é um prazer novamente poder estar aqui. Vou me apresentar, Daniel Decache, eu sou advogado, sou representante da Empresa Brasileira de Amônia Verde. Agradecer muito a organização do evento, ao amigo Carlos também pelo convite. Vou falar um pouquinho aqui sobre as indústrias no Brasil que vão consumir hidrogênio. Quando a gente fala de cenário nacional do hidrogênio verde, acho que a gente pode falar de vários aspectos, né? Qual a matéria-prima que vai ser utilizada, se a água ou o biometano, as tecnologias que vão ser aplicadas, processos de produção, fontes de energia, certificação do hidrogênio, investimentos e, obviamente, a aplicação desse hidrogênio que vai ser produzido aqui no Brasil na indústria, né? O que a gente vai fazer com todo esse hidrogênio que o Brasil projeta produzir? Por que é importante a gente falar sobre a figura do consumidor, né? O off-taker desse hidrogênio? Porque geralmente os projetos de hidrogênio são desenvolvidos no modelo de um project finance, como o Carlos já mencionou, o Reico colocou a questão do risco finance também, né? Mas todos eles envolvem aí a figura de um EPCista, de um investidor, do detentor da tecnologia, o operador da planta, aquele que vai fornecer a energia para a produção do produto e o consumidor final desse produto, né? Nós falamos aqui, nenhum investidor vai colocar dinheiro num projeto desse sem ter a certeza de que ele vai receber o investimento dele de volta. Então, o consumidor, o off-taker, nesse modelo de negócio, ele é quem garante o pagamento final do investimento que foi colocado para desenvolver o projeto. E quando a gente fala em projetos, indústrias que vão consumir hidrogênio, a gente olha para dois grandes grupos, né? As indústrias que já consomem o hidrogênio cinza e as indústrias que vão passar a consumir o hidrogênio verde que a gente vai projetar. Então, um panorama bem rápido, a Maíra já falou um pouquinho, mas esse é um ano depois, em 2020, o mundo teve aí uma demanda global de 90 milhões de toneladas de hidrogênio, sendo que desses 90 milhões, 40 milhões foi consumido pela indústria do refino, os outros 50 milhões pela indústria geral, sendo que desses 50 milhões, 90% pela indústria química, majoritariamente para a produção de amônia, a parte residual para metanol, e a outra indústria que já consome hidrogênio hoje, numa parte baixa comparada ao volume todo, é a indústria da siderurgia. A indústria do refino é, sem sombra de dúvida, uma das grandes emissoras de gases de efeito estufa. A indústria do refino passou a utilizar muito hidrogênio com um desenvolvimento dessa indústria que acabou por ter uma necessidade de produzir mais combustíveis nobres, como gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, em detrimento do óleo combustível. Então, na indústria do refino, o hidrogênio ele é utilizado basicamente para dois processos. Primeiro, para o hidrotratamento do óleo bruto, onde você faz uma espécie de limpeza desse óleo bruto para retirar até 70% do enxofre que contém no óleo bruto, e depois você utiliza o hidrogênio também para um processo de hidrocraqueamento do resíduo do óleo bruto para transformar esses combustíveis mais nobres, que é a gasolina, o querosene de aviação ou o óleo diesel. Hoje no Brasil, já foi dito aqui também, o grande consumidor de hidrogênio no Brasil é a Petrobras, porque 74% do hidrogênio consumido do Brasil está na indústria do refino. Esse hidrogênio que a Petrobras consome é produzido em loco, né? Então o hidrogênio cinza, que vem da reforma do gás natural. A grande oportunidade, então, de aplicar o hidrogênio verde na indústria do refino é perante a Petrobras para os processos de hidrotratamento e hidrocraqueamento do óleo bruto. Depois, o mercado da amônia, nós já falamos aqui um pouco também. A amônia é o terceiro composto químico mais produzido e consumido do mundo. É também a terceira indústria maior emissora de gases poluentes. Hoje, 80% da amônia produzida no mundo
é destinada para o mercado de fertilizantes, principalmente para os fertilizantes nitrogenados, que são feitos à base de amônia. Os outros 20%, que é um volume relevante, é destinado para as indústrias química, farmacêutica, têxtil, limpeza industrial e limpeza doméstica, refrigeração. No Brasil, nós temos 3 grandes projetos, plantas de operação de amônia cinza, 2 operadas pela Unigel, uma em Sergipe e outra em Camaçari, na Bahia, e uma terceira em Cubatão pela Iara, sendo que desses 3 projetos, 2 já têm projetos sendo implementados de amônia verde. No caso da Unigel, em Camaçari, já foi anunciada a produção de até 100 toneladas de amônia pela rota da eletrólise, e você tem o caso da Iara, em Cubatão, que já fez parcerias com a Raízen, onde ela vai produzir um volume inicialmente de 20 mil toneladas dia, para depois, de 20 toneladas dia, para depois aumentar esse volume num segundo momento, onde ela vai utilizar a rota do biometano que ela está adquirindo da Raízen. Né? Eu comentei um pouco, quando eu estava moderando aqui, que o Brasil tem 4 grandes projetos inacabados de fertilizantes, são essas 3 fotos aqui. A gente tem um projeto de 3 Lagoas, que foi produzido até 80%, falta 20% para ser implementado. Temos o projeto de Uberaba, que também chegou a ser aportado quase R$1 bilhão, mas só foi feita a terraplanagem, algumas outras medidas. Ali em cima, praticamente não saiu do papel, era um grande projeto no Espírito Santo, de um polo químico para defensivos e fertilizantes, também não foi à frente. E ali embaixo a gente tem a Fafem de Araucária, no Paraná, onde é uma planta já 100% pronta, mas está inoperante, porque a matéria que é utilizada para produzir amônia aqui é o gás do resíduo asfáltico, que é um resíduo do petróleo bem bruto, e acabou se tornando economicamente inviável operar essa planta. Né? O que é muito interessante, eu acho, para o Brasil, por essa nossa característica de ser um grande consumidor de amônia por causa do nosso agronegócio, é o Brasil começar a olhar para projetos de produção de amônia em menor escala. Hoje já existem tecnologias que estão olhando para isso, e com o tempo isso vai vai ser cada vez mais real. Então a gente pode pensar em produzir plantas de amônia não de 1.000 ou 2.000 toneladas dia, mas por que não uma produção de 50 toneladas dia, 100 toneladas dia, em locais estratégicos para atender o agro, para atender essas indústrias de refrigeração, química, farmacêutica. Outro mercado grande consumidor do hidrogênio é o mercado do metanol. O Brasil consumiu 1,2 milhão de toneladas de metanol no ano passado. Foi um mercado aqui no Brasil de 285 milhões de dólares. Só que muito interessante, desde 2016, o Brasil não produz nada de metanol. Então, é um produto que tem uma altíssima aplicação na nossa indústria. Principalmente são 2 indústrias que o Brasil consome o metanol, que é a indústria de resinas e vernizes para madeira, que nós temos uma indústria relevante, madeireira, e também a indústria do biodiesel. Nós temos uma das maiores indústrias do biodiesel do mundo, então nós somos um grande consumidor de metanol. Tal como a amônia, o metanol também tem outras aplicações em várias indústrias. Eu relacionei ali farmacêuticas, solventes, silicone. Também como a amônia faz sentido hoje olhar para produções de projetos de menor escala de metanol. Já existem tecnologias desenvolvendo plantas prontas de 10 ou 20 megawatts, e o metanol, você precisa do carbono para poder gerar um metanol. Então nós temos um carbono aqui da nossa biomassa, que faz muito sentido a gente jogar isso na economia circular. Outro mercado que é interessante o Brasil olhar é o mercado da siderurgia. A indústria do aço é a indústria mais poluente do mundo em relação a gases de efeito estufa. O Brasil é o 9º maior produtor de aço do mundo. O processo de produção de aço hoje, ele consiste em 2 grandes processos. Um primeiro, onde você tem uma mistura do coque, que é um carvão, vamos dizer, já industrializado. Então você mistura o coque num alto forno com minério de ferro
para extrair o ferro fundido, e depois que esse ferro fundido você leva para um segundo forno, um forno de redução a oxigênio, chama Basic Oxygen Furnace, onde você também tem uma grande emissão de gás carbônico aí, e no final de todo esse processo, quando sai o aço, quando a indústria quer produzir aços mais puros e aços especiais, você usa já o hidrogênio para fazer uma limpeza, extrair esse excesso de oxigênio que ficou no aço. O hidrogênio na rota do aço ele tem uma função muito grande. Na verdade, as grandes indústrias da siderurgia já têm projetos pilotos relevantes pelo mundo inteiro para a rota do aço verde. Então, o hidrogênio ele vai entrar na produção do aço como uma substituição do coque. A gente vai mudar aquele primeiro processo de forno, de alto forno, com o coque para ter o forno com hidrogênio, o minério de ferro para a produção do ferro esponja. Depois do ferro esponja, você mistura ele com a sucata do metal e de aço para um forno elétrico e no final você tem o mesmo aço que é produzido, só que numa rota com até 97% das reduções das emissões associadas. Já tem vários projetos no mundo, eu destacaria aqui muito rápido o projeto da Vale com a POSCO, um MOU que foi firmado há menos de 2 semanas, para a Vale fornecer matéria-prima para a POSCO lá na Coreia do Sul. A indústria do alimento também já é um consumidor do hidrogênio, principalmente para o processamento do óleo vegetal, para fazer a gordura vegetal hidrogenada, que é utilizada na indústria de pães de forma, biscoitos, e essencialmente para a produção da margarina, né? Então já é uma aplicação aqui talvez em menor escala que a gente pode olhar para o hidrogênio. Temos a indústria da resinoquímica, que é a indústria toda em volta do óleo da mamona. O óleo da mamona é um óleo que tem uma característica muito interessante, porque ele tem quase 90% do ácido recinoleico, e a hidrogenação desse ácido gera um ácido graxo que tem uma altíssima aplicação na indústria, tanto que você tem uma indústria química que é toda voltada para o óleo da mamona, que é a resinoquímica. Esse produto é utilizado hoje para anticongelante de combustível de avião, de foguetes espaciais, lubrificantes, plásticos, tem uma aplicação muito grande na indústria. E agora o segundo grupo são as indústrias que vão consumir hidrogênio verde, né, que a gente está olhando que vai ser produzido aqui no Brasil. A primeira indústria que eu destaco é a indústria marítima, que vai consumir o hidrogênio principalmente pela rota da amônia ou do metanol como combustível. A amônia, eu diria que ela tem até uma certa vantagem, não que as outras tecnologias não possam atingir, mas você já tem hoje no mundo, esse mapa aqui está muito pequeno, mas já existe hoje no mundo, por conta do mercado de fertilizantes, toda uma infraestrutura de navios e portos para transporte de amônia, né? Então a gente precisaria, obviamente, de desenvolver mais infraestrutura, mas não sairíamos do zero, como seria o caso de algumas outras aplicações. Já existem grandes projetos no mundo para a produção de navios que vão rodar à base de amônia verde ou metanol verde. Então eu destaco um projeto da Wärtsilä, tem um projeto da MAN, a Maersk também já tem projetos nesse sentido, a Yara já está produzindo, olhando não para produzir navio, mas para produzir amônia para abastecer esses navios. E um dado que é muito interessante é que até 2050 estima-se que a indústria marítima precisa aplicar 1,4 trilhões de dólares para atingir as suas metas de descarbonização, sendo que desse valor só 13% é para a produção de navio e 87% é para desenvolver amônia como combustível, armazenamento e bunkers. E aí que eu acho que é uma oportunidade interessante para o Brasil, dado o tamanho da nossa costa e o nosso potencial de produção de amônia como combustível. Né? Outras 3 indústrias que vão consumir o hidrogênio na sua rota são as indústrias da cerâmica, vidro e cimento. Basicamente, essas 3 indústrias vão olhar para o hidrogênio como uma substituição, inicialmente parcial, quem sabe depois total, do hidrogênio pelo gás natural
no processo de alto forno, né? São 3 indústrias que utilizam alto forno para sua produção. No caso da indústria do vidro, você já tem hoje uma aplicação do hidrogênio na indústria do vidro para a produção de vidros planos, que é a mesma reação que você já usa hoje na indústria da siderurgia para extrair um excesso de oxigênio. A Nippon Steel, que é a 4ª maior empresa de vidro do mundo, já tem um projeto piloto no Reino Unido para a produção de vidro, substituindo o hidrogênio pelo gás natural. Inicialmente, salvo melhor juízo, é parcial essa substituição. Porém, a indústria do vidro tem um concorrente, que é o forno elétrico, que vem ganhando também uma força muito grande para a produção do vidro nessa rota de descarbonização. Talvez a indústria da cerâmica tenha uma aplicação mais efetiva, porque depende de temperaturas mais altas o forno, e aí é um desafio para o forno elétrico chegar nessas temperaturas mais altas. Depois, a indústria do cimento. O hidrogênio aqui vai estar associado numa redução de até 40% da indústria do cimento, podendo depois ter outras tecnologias que vão reduzir mais, porque grande parte das emissões da indústria do cimento, na verdade, não é associada ao gás natural que é utilizado, mas o processo da calcinação do calcário, que é onde você mistura o calcário com a argila, a ardósia, minério de ferro, e moe tudo isso e leva ao alto forno para a transformação do cimento. Por fim, as oportunidades de mobilidade, que já foi muito dito aqui no evento. Então, vou ser muito rápido aqui, olhando para essa rota do hidrogênio ou da amônia verde e a célula combustível, olhando primeiro os grandes veículos, né, caminhão, tratores. Ali é um trator que já foi um teste realizado, um trator da John Deere, onde ele move à base de amônia, a amônia anidra, com a tecnologia da MOG, que desenvolve uma célula combustível para isso. Uma foto ali embaixo que eu trouxe, que eu acho que faz muito sentido a gente olhar, bem aqui embaixo. Em 1942, a Bélgica acabou o diesel na Bélgica para abastecer os ônibus, e em 6 meses, isso durante a Segunda Guerra Mundial, né? Em 6 meses, os engenheiros da Bélgica se uniram e adaptaram 100 ônibus na Bélgica que passaram a rodar à base de amônia anidra. E um pouquinho de carvão, não era célula combustível, é a combustão, mas mostra aí. E, por fim, a oportunidade de armazenamento para suprir o leque das energias renováveis, né? Aquela falta de vento ou a falta de sol, e aquelas indústrias que não podem parar, né? O forno tem que estar ali 24/7 operando, e a oportunidade de exportação. Não é uma indústria propriamente no Brasil, mas é claro que a gente tem que estar olhando para as oportunidades de exportação desse hidrogênio que a gente vai produzir aqui. Meu tempo estourou em 3 minutos, peço desculpa, mas agradeço. Obrigado.